Oi, eu sou o Mars e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Cara, eu simplesmente adoro a estética de jogos com gráfico no estilo do PlayStation 1, principalmente os com a temática de terror. E bom, hoje vamos falar de um deles. Então use fones de ouvido se possível, assista em um ambiente mais silencioso e bora lá. Essa história começa com uma garota chamada Holly Gardner, agora estando com seus 21 anos, mas contando um evento muito estranho que ocorreu enquanto ela ainda tinha os seus 19, sendo aquele tipo de pessoa que ama convenções de jogos e que vai a cada uma que ela tiver a oportunidade de ir. E voltando de carro depois de uma dessas convenções, viu que o trânsito naquele momento estava horrível. Portanto, teve que pegar uma estrada alternativa, um caminho longo, pouco mais de 12 horas de viagem. E perto da metade do caminho, percebeu que estava com pouca gasolina, assim tendo que parar no posto mais próximo. E falando com o atendente do caixa, ele diz que a ponte onde Holly pretende passar não é segura, que por volta de um século, as pessoas que passam por lá andam repentinamente sumindo, e aqueles que vão em busca dos desaparecidos não voltam e nunca mais são vistos. Os moradores locais dizem ser por causa de um tal monstro do Vale Norwood que tenha raptado essas pessoas e pendurado seus corpos em árvores na floresta. E menciona sobre uma mulher de vestido azul ou branco que pede carona naquele trecho. Caso Holly a veja, não ouse parar, e que algumas pessoas dizem que ela acabou falecendo em um acidente de carro, bem na noite do seu baile de formatura. Outras dizem que ela busca vingança depois de ter sido abusada e assassinada naquele local, e que em nenhuma circunstância se deve pegar ou dar carona a pessoas por aqui. Elas podem acabar não sendo o que aparentam ser. E então, pouco antes de sair do posto, vemos alguém supostamente mexendo no carro da Holly e saindo rapidamente do local. Mas a mesma nem dá tanta importância a isso. E acaba voltando ao posto para comprar ração para o seu cachorrinho Milo, a pedido da sua mãe. Logo em seguida, voltando para a estrada. Logo após atravessar a ponte, o rádio do carro começa a falhar e rapidamente perder o sinal. E encontrando dois troncos de árvores jogados pelo caminho, um pouco depois de passar por um carro não notado por ela no lado esquerdo da estrada. Usando de toda a sua força para abrir caminho, ao voltar para o carro, percebe que ele estranhamente se recusa a ligar. Holly se vê em uma situação onde não há outra alternativa que não seja pedir carona. 20 minutos se passam e então um veículo chega. Ignorando Holly e indo embora, como esperado pelos boatos que rondam por ali. Mais 20 minutos se passam e outro carro chega. Mas esse acaba parando. E para surpresa de Holly, esse era um dos clientes que estavam presentes no posto de gasolina. Ele aceita dar carona a ela, então ela pega suas coisas, põe na caminhonete e eles seguem viagem. O motorista, que agora sabemos que se chama Jason, comenta sobre Holly ser uma garota corajosa por andar naquele caminho. Pergunta se ela faz alguma ideia do que pode ter acontecido com seu carro. Ela diz não saber e que o carro nunca tinha quebrado daquela maneira antes. Que era do seu pai e que era bem antigo também. Jason diz que o atendente do posto conta aquelas histórias para todo mundo que passa por ali. Holly pergunta se alguma delas é verdadeira. Jason diz nunca ter visto tal monstro citado, mas que por ali acontecem algumas coisas estranhas, e que o carro dela ter quebrado subitamente nesse lugar poderia ter sido uma delas. E que Holly deve se lembrar de algo. Não incomode eles e eles não irão incomodar você.
tempo passado, Jason a deixa em um motel próximo, dizendo, num tom ameaçador, tome cuidado, há todo tipo de pessoa por aqui. Falando com o recepcionista do motel, Holly resolve ficar por uma noite, no quarto número 9, virando à direita, e que o pessoal do motel faria o reboque do seu carro pela manhã. O recepcionista também avisa para que Holly tente não acabar acordando os outros hóspedes. Eles podem acabar não sendo muito simpáticos com ela. Ao chegar ao seu quarto, acaba se deparando com Tommy, que acaba assustando. Mas ele estava apenas fazendo serviço de quarto para ela, e pede que a mesma o espere lá fora até que ele termine. Tommy diz que não há com que se preocupar e que o motel é um lugar super seguro. Assim, saindo do quarto. Holly então vai dormir, porém, acaba acordando pouco tempo depois, com a visão de alguém a espiando pela janela do quarto. Começando a achar que há algo errado com aquele local. E sentindo-se ansiosa, resolve sair do quarto e tomar um copo de café. Logo após, passa a sentir vertigem, ficar tonta e ter uma visão turva. Correndo imediatamente de volta para o seu quarto e indo se deitar de novo. Acordando com o barulho do telefone tocando, percebe que foi sedada. Joe também acaba ouvindo esses barulhos vindos de dentro do quarto da Holly. E então vem ver o que é que a Holly está fazendo no quarto. Questionando o porquê dela estar fazendo tanto barulho e o porquê dos seus olhos estarem vermelhos. Ela menciona a máquina de café. Joe fica surpreso e passa a achar que Holly pode estar de brincadeira com ele, pois não há nenhuma máquina de café no motel. Joe pede para que Holly mostre onde que está essa tal máquina, que agora já não estava mais no mesmo local. Joe começa a gritar e manda Holly de volta para o quarto imediatamente, e a não voltar a sair de lá. Ela toma alguns medicamentos para aliviar os efeitos do café visivelmente adulterado. Ao deitar para tentar descansar novamente, alguém tira uma fotografia sua através da janela do quarto, acordando mais uma vez com uma voz calmamente a chamando na porta. Esse alguém pedindo para que Holly abrisse a porta, alegando que está precisando de ajuda. Ela se recusa e o homem continua a insistir. E batendo com mais força ainda na porta, Holly ameaça ligar para a polícia, caso o homem não vá embora. Ele começa a bater e chutar a porta com toda a sua força, fazendo com que Holly tenha que se esconder dentro do seu closet. O que ele não esperava era ser surpreendido por Joe, que o nocauteia. Joe pede para que Holly não comente qualquer informação sobre o ocorrido, e com base no que é nos dito nas frases finais, aquele homem pode ser supostamente um membro de algum tipo de culto ou seita com envolvimento de drogas. Os estranhos sons vindos de dentro do seu quarto enquanto ela foi sedada seriam desse estranho homem que estaria escondido dentro do closet, apenas esperando a oportunidade para pegá-la.
mas acaba indiretamente sendo salva por Joe, que também ouviu o barulho do quarto e achou ser Holly fazendo alguma coisa. E a partir daqui, algumas coisas passam a fazer mais sentido agora. O homem do caixa falando sobre o desaparecimento de pessoas naquela região. Jason comentando sobre o miticismo e o não incomode eles para que eles não incomodem você. E a respeito de existir todo tipo de pessoa por ali. O homem supostamente sabotando o carro no começo do jogo. Os troncos coincidentemente bloqueando o caminho. Ou a máquina de café adulterada. E o Joe agindo anormalmente preocupado e sério com aquela situação após saber da suposta máquina de café. Deixa implícito que tanto o Caixa como Jason e Joe sabiam do tal culto e o esquema que acontecia naquela cidade. Não nos é dito do que esse culto é capaz, ou o que é feito com as pessoas que são raptadas por eles. E o motivo do Joe não contatar nenhuma autoridade seria para não pôr em risco a reputação do motel, deixando que as pessoas acreditem apenas nos mitos e lendas daquela região. Cara, esse foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer até agora, e pretendo trazer mais no mesmo estilo. Eu acho essa história muito boa e não fugindo muito da realidade, mostrando que os monstros nem sempre são seres fictícios, mas sim as próprias pessoas. Eu espero ter te entretido e caso tenha gostado, considere se inscrever. Eu te vejo numa próxima. Até.